Você já reparou no barulho que existe dentro de você? Não o som das ruas, nem das notificações no celular, mas o ruído interno. Esse sussurro constante que diz que você está atrasado, que precisa correr, que deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, sendo alguém melhor. Esse ruído não grita. Ele cansa. Ele te faz começar 1000 pensamentos e não terminar nenhum. Te faz falar demais para esconder o silêncio que você tem medo de encarar. E, no fim do dia, te deixa vazio, exausto, desconectado de si mesmo. A verdade é que pensar demais não te deixa mais sábio. Falar demais não te torna mais compreendido. E fazer demais, sem foco, só te afasta do que realmente importa. Você corre, responde, age, se ocupa, mas está presente? Ou só está tentando não se perder de vez? Os antigos estoicos sabiam, a mente é como um campo aberto. Se você não planta com intenção, o mato toma conta. Pensamentos sem filtro, palavras sem propósito, ações sem direção. E é assim, sem perceber, que nos afastamos de nós mesmos. Nos afogamos em excesso. E chamamos isso de vida. Mas, e se o verdadeiro poder não estiver no excesso? E se o caminho for o oposto? Pensar menos. Falar menos. Focar mais. Não como um esforço forçado, mas como um retorno ao essencial. Ao que é simples. Ao que é verdadeiro. Ao que é seu. Esse vídeo é um convite. Não para que você se torne outra pessoa, mas para que você volte para quem você já é. Quando o ruído cessa. Quando o silêncio aparece. Quando a presença volta. Hoje, vamos atravessar 4 verdades estoicas. 4 chaves que podem te ajudar a sair do ciclo do excesso e entrar no espaço do essencial. Cada uma delas foi esquecida por muitos, ignorada pelo mundo moderno, mas pode transformar sua vida, se você permitir. Fique até o fim, porque a última verdade revela uma armadilha invisível, que talvez já esteja comandando seus dias, e você nem percebeu. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: confundir movimento com progresso. Há uma agitação sutil que domina o nosso tempo. Um impulso invisível que nos faz correr, responder, fazer, sem nem saber exatamente o porquê. A sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo alguma coisa. Sempre com a impressão de que se parar, algo ruim vai acontecer. Então você continua. Abre mais uma aba no navegador, responde mais uma mensagem, aceita mais um compromisso. E assim, vai preenchendo os espaços com ações vazias. Como se o barulho da atividade pudesse silenciar o vazio da ausência de propósito. Mas existe um abismo entre estar em movimento e estar em progresso. O movimento pode ser apenas ruído, agitação, uma tentativa desesperada de não sentir o desconforto de estar parado. O progresso, não. O progresso tem direção, tem intenção. É silencioso, firme e, muitas vezes, imperceptível aos olhos de fora. Epicteto dizia que não basta se mover, é preciso saber por que e para onde. Isso parece óbvio, mas raramente é vivido. Estamos tão condicionados a produzir, que esquecemos de questionar o que estamos realmente construindo. E então vem a armadilha. Começamos a valorizar mais a velocidade do que o sentido, mais o fazer do que o ser, mais o barulho do que a clareza. Mas existe poder no vazio. O vazio não precisa ser preenchido com pressa. Ele pode ser preparação. Espaço para que algo real aconteça. Respirar antes de responder. Esperar antes de agir. Refletir antes de decidir. Pensar menos, aqui, não é pensar menos profundamente. É pensar menos impulsivamente. É sair do ciclo de reatividade para entrar num estado de presença lúcida. Fazer com intenção. Falar com verdade. Viver com direção. Esse é o começo. É aqui que você começa a perceber que, talvez, seu cansaço não venha daquilo que você está fazendo, mas daquilo que está fazendo sem sentido. 2. A chave escondida que pode mudar tudo: o poder do silêncio intencional. O mundo hoje premia quem fala mais alto, quem responde mais rápido, quem se posiciona, rebate, comenta. Mas os antigos já sabiam, nem todo som é sabedoria. E nem toda fala é comunicação. Existe uma força silenciosa que quase ninguém nota.
Ela não se impõe. Ela não se exibe. Mas quando você a ativa, ela muda tudo. Essa força se chama silêncio. Mas não é qualquer silêncio. É o silêncio intencional. Não é sobre se calar por medo. É sobre escolher o silêncio como gesto de poder. É o tipo de silêncio que observa antes de reagir, que escuta mais do que tenta ser escutado, que resiste à tentação de preencher cada vazio com palavras. Sêneca disse: de vez em quando, até um tolo parece sábio quando se cala. Mas o que ele queria dizer vai além da aparência. Ele falava de autocontrole, de soberania sobre si mesmo. Porque o silêncio verdadeiro nasce de dentro. Não é apenas a ausência de som. É a presença da consciência. No estoicismo, o silêncio não é omissão. É disciplina emocional. É o espaço onde você pode escutar a si mesmo antes de reagir ao mundo. E nesse espaço, nasce uma liberdade rara. A liberdade de não ser empurrado pelos impulsos. De não ser comandado pelo ego. De não precisar provar nada a ninguém. Existe uma prática simples, mas profundamente transformadora, chamada de delay estoico. Ela consiste em esperar 3 segundos antes de responder. 3 segundos. Pode parecer pouco, mas nesse intervalo, você recupera o controle. Você sai do automático e entra no domínio de si. E talvez você perceba que a resposta mais sábia é o silêncio, ou uma palavra escolhida com calma. Ou até mesmo a decisão de não entrar naquela discussão. O silêncio intencional não é ausência, é presença refinada. É você inteiro, habitando o momento, sem precisar vencê-lo. E quando você começa a viver assim, o mundo ao redor desacelera, a mente clareia, e o foco, finalmente, encontra espaço para florescer. 3. O paradoxo que poucos percebem: focar menos no controle, mais na direção. Existe uma tensão invisível que nos atravessa, uma ânsia por manter tudo sob controle. Como se o mundo inteiro dependesse da nossa vigilância constante, das nossas decisões perfeitas, da nossa capacidade de evitar qualquer erro, qualquer surpresa, qualquer dor. Mas quanto mais tentamos controlar tudo, mais nos perdemos. Mais ficamos ansiosos, dispersos, fragmentados. E aqui mora um paradoxo silencioso. Quanto mais tentamos controlar, menos conseguimos focar. Porque o foco nasce da entrega, não da obsessão. Nasce da confiança, não do medo. Marco Aurélio falava sobre viver em acordo com a natureza. E a natureza, apesar de seu caos aparente, tem ritmo, tem fluxo. Ela não força o rio a correr mais rápido. Ela o conduz, com firmeza, mas sem rigidez. Essa é a sabedoria que esquecemos. A de confiar na direção, mesmo sem controlar cada curva do caminho. Quando você tenta controlar tudo, o que pensam de você, o que pode dar errado, o que ainda nem aconteceu, sua mente se pulveriza. Você perde o eixo. Porque o controle absoluto é uma ilusão. E perseguir uma ilusão é se condenar à frustração eterna. O estoicismo nos oferece uma ferramenta simples, mas poderosa, a regra dos 3 círculos. O primeiro círculo é o que você pode controlar: seus pensamentos, suas ações, suas decisões. O segundo, o que você pode influenciar: conversas, projetos, relacionamentos. O terceiro, o que está fora do seu alcance: o tempo, o comportamento dos outros, o futuro. Quando você se concentra no primeiro círculo, tudo muda. Sua energia deixa de ser drenada pela ansiedade e começa a ser direcionada com clareza. Você para de reagir a tudo e começa a caminhar com firmeza, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Direção não é saber tudo, é saber onde está o seu centro. É alinhar suas escolhas com seus valores mais profundos. É agir com intenção, mesmo quando o cenário é incerto. Focar não é ter domínio sobre o mundo, é ter presença no que importa. É saber o que é seu e deixar ir o que nunca foi. 4. A armadilha mental que te mantém preso: buscar validação enquanto tenta focar. Existe uma inquietação que quase ninguém percebe. Ela se esconde nos bastidores do comportamento. Está ali, no impulso de checar se a mensagem foi visualizada, na dúvida antes de postar algo, na tentativa de parecer confiante mesmo quando por dentro tudo treme. Essa inquietação tem um nome sutil,
mas poderoso, necessidade de validação. Enquanto você tenta focar, ela sussurra: será que vão gostar? Enquanto você tenta se ouvir, ela pergunta: o que vão pensar? E, sem perceber, você não está mais com você. Está tentando ser visto, aceito, reconhecido. Está fragmentado entre o que sente e o que acredita que esperam de você. Pensar demais. Falar demais. Muitas vezes não nascem da dúvida, mas da insegurança. Como se a única forma de existir fosse ser validado. Mas Epicteto foi claro: a opinião dos outros é problema deles. Porque se você constrói sua presença no olhar alheio, você se torna refém da instabilidade. Você se perde de si mesmo. Essa é a armadilha. Ela é mental. Mas seus efeitos são físicos, emocionais, espirituais. Ela te mantém girando em torno do olhar do outro, enquanto seu olhar interior vai se apagando. Existe uma prática estoica que pode libertar. Imagine que suas ações estão sendo observadas por um sábio. Não um crítico, não um juiz. Mas alguém que vê com clareza, com compaixão, com verdade. E se esse sábio estivesse com você, você ainda precisaria provar algo? Ou apenas viveria com integridade? Esse exercício não é fantasia. É um realinhamento. É sair da performance para entrar na presença. É agir pelo que é certo, e não pelo que será aplaudido. É viver de dentro para fora. Quando você deixa de buscar validação, algo profundo acontece. A mente silencia. O foco retorna. A energia que antes se dispersava tentando agradar, agora se concentra no que importa. A liberdade não está em ser aceito por todos. Está em ser inteiro consigo mesmo. E isso só é possível quando você para de se observar pelos olhos do mundo e começa a se enxergar pelos olhos da sua própria verdade. Focar é eliminar. Não é apertar os olhos até conseguir enxergar. É abrir os olhos para ver com clareza. É ter coragem de cortar o que pesa, o que dispersa, o que afasta. Pensar menos não é negar a razão. É tirar o excesso que sufoca a intuição. É dar espaço para que o pensamento se torne sabedoria, e não ruído. Falar menos não é se calar por medo. É escutar com presença. É falar com precisão, com verdade, com alma. E focar mais não é sobre produtividade. É sobre integridade. É alinhar ação com intenção. É voltar a ser inteiro onde antes você se sentia fragmentado. Os estoicos não buscavam perfeição. Buscavam coerência. Buscavam viver de forma que a mente, o corpo e o espírito estivessem em harmonia com a natureza das coisas. Sem forçar, sem controlar, sem se perder na necessidade de parecer algo para o mundo. Hoje você ouviu 4 verdades que, se vividas, silenciam o caos interno. Transformam pressa em presença, ansiedade em direção, e barulho em clareza. Se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, se algo fez sentido mesmo que você ainda não saiba nomear, isso já é o início de um retorno. Um retorno ao que é essencial, ao que é seu, ao que, no fundo, sempre esteve aqui, esperando o momento de ser vivido. Menos ruído, mais direção, menos reação, mais intenção. Esse é o caminho estoico. Se isso te ressoou, repita para si, em voz baixa ou apenas em pensamento. Menos é mais. E deixe que essa semente cresça em silêncio.